Até que ponto o início ruim de uma história pode significar que toda história será ruim? Seja muito bem-vindo a essa história que com certeza vai impactar a sua vida. Essa história começa no lixo, onde num dia 5 de dezembro, um choro de criança ecoou até um templo religioso. E aquela determinação de uma criança que insistia em chorar retrata exatamente o curso dessa saga que será exposta a você. Rosinha é o nome, ou Rosinha de Deus, do lixo para a luz de Cristo. Quem vê esse sorriso e essa disposição para a vida, não imagina a força que a trouxe até aqui. Filomena Maria Rosa de Pádua, ou simplesmente Rosinha de Deus. Uma história, uma vida, que começa numa lata de lixo, mas que vislumbra uma saga que vai impactar a sua vida. Eu sou Rosinha de Deus e eu venho contar para vocês a minha história. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmo 27, 10. Como me contaram, eu fui abandonada em uma lixeira, recém-nascida, ainda com o cordão umbilical pendurado, enrolado em um paninho com uma camisinha de pagão. Era uma tarde, né? E começou a chover e tinha um padre numa igreja próxima que estava arrumando a igreja com a tia do orfanato. Nessa igreja de padre havia também um orfanato. E eles começaram a ouvir o intenso choro de criança, né? Aí se incomodaram e saíram lá de fora para identificar, para ver se tinha alguma mãe na rua com criança. E não viram. E a tia do orfanato me contou que eles desceram as escadas e foram tentando seguir o choro, né, da criança. E se ficaram assim abismados que o choro vinha num lugar cheio de lixo. E ali eles me resgataram. E eu fui levada até a paróquia. E foi aquele alvoroço, né? Quem abandonou a criança, quem é a mãe dessa criança e ninguém sabia, a criança já molhadinha ali, tentaram cobrir com alguma coisa. Aí não tinha roupa de bebê, o padre arrancou as cortinas que ele tinha, mandou para uma costureira para que fizesse fralda, para que fizesse roupinha para a criança, assim, tudo na emergência. Então foi assim aquela coisa que de comoção até altas horas da noite, até chegar a roupinha para poder cobrir o bebê, alimentar o bebê. E eles ficaram sem saber o que fazer com o bebê, né? E muitos falavam entrega para o juizado, aquela coisa toda. E assim começou. Ele falou que para o juizado ele não queria mandar, porque ele sabia o que acontecia em juizado e para qualquer família. Ele queria que eu ficasse com uma família, uma boa família, não é? E como ele conhecia muitas pessoas financeiramente bem, fui oferecida a algumas famílias e ninguém me quis, não é? Porque apesar de ser um bebê clarinho, não é? Assim, o cantinho da unha denunciava que eu ia ficar moreninha, né? E as pessoas não quiseram, chegou a dizer que ela é clarinha, mas o cantinho da unha está escuro, eu não vou querer. O outro disse, é porque meus filhos são tudo louro e vai ser muita diferença, a diferença vai ser gritante entre ela. E outros simplesmente falavam, não quero. Então, o padre Saulo, ele decidiu que eu ia ficar ali. Ele falou, não posso criá-la no orfanato, porque o meu orfanato é de meninos, então eu vou criá-la na minha casa. Aí pediu ajuda a tia Eunice. Tia Eunice, você vai me ajudar, porque eu não posso ficar com ela na paróquia, mas ela pode ficar na sua casa. E assim foi feito, eu fiquei ali na casa dela, e a filha dela cuidava de mim, para ela, porque eu muito bebezinha, não dava para levar.
para o trabalho. Aí eu fiquei lá, e sendo cuidada pela filha dela. Acho que a diferença de idade dela para mim é acho que uns 12 anos, 13 anos, uma coisa assim. Aí eu fiquei sendo cuidada por ela até um período que eu pudesse acompanhar ela para a casa do Padre Saulo, né? Que eu acostumei a chamar ele de pai, assim como todos os meninos do orfanato chamavam ele de pai. Como desenvolver uma identidade sem mesmo saber a origem? A vida é uma escola e, mesmo que a consciência não seja clara, esta história tem que continuar. Tem pessoas que acham que a gente não lembra, mas tem algumas coisas que ficam, né? Porque o cérebro da gente, ele fica armazenado tudo. E de vez em quando eu tenho assim flashes de lembrança da idade bem, assim, 2, 3 anos, eu lembro. E eu lembro de um fato. A minha vida, ela é cercada de um lado espiritual. E eu lembro quando eu tinha 3 anos, estava eu brincando na sala do meu pai. A casa dele era muito luxuosa. Naquela época ele, né, tinha uma condição financeira maravilhosa. Então eu estava ali brincando, tá, com a bonequinha assim e tal. Aí a tia Eunice chegou, brigou comigo por estar bagunçando lá o sofá e me deu uns cascudos, me deu solavanco, porque na bagunça saiu. E eu fiquei ali chorando, porque eu apanhava muito por qualquer besteira, né? De repente olho por um lado e eu percebo que tinha um homem sentado, todo de branco, sentado de maneira elegante, de perna cruzada, com um sorrisão que vinha de orelha a orelha. Aí eu fiquei assustada, aí ele falou assim para mim: não se assusta, não fique assustada. Eu vim aqui para proteger você. Se você quiser, eu vou cuidar de você. Se você quiser, eu vou ser o seu pai. Eu não vou deixar ninguém te bater. Eu não vou deixar ninguém te maltratar. Eu lembro disso nitidamente. Eu lembro até da bonequinha que eu estava na mão. Você quer? Aí você lembra que eu balancei a cabeça. Eu não falei, mas eu balancei a cabeça positivamente. Aí ele falou: então tá. Aí ele se levantou. A partir de agora, ninguém vai te bater. Eu vou cuidar de você. Nisso, a tia Eunice vem e pergunta: tá bagunçando aí, garota? Eu falei: não. Aí eu falei: o moço falou que ninguém mais vai me bater, que ele vai cuidar de mim. Que moço que falou isso? O moço que estava aqui. Ela não tinha ninguém aqui, garota. Tá maluca? Aí eu falei: tá, sim, o moço estava sentado aqui, ó. Apontei para a cadeira. Ele falou o quê? Ele falou que vai cuidar de mim, que ele vai ser meu pai, que ninguém mais vai me bater. Ele saiu por ali, saiu. Ela foi até lá, olhou. Aí olhou para mim e falou: não tem saída. Foi lá e chamou o Padre Saulo. Aí contou o que aconteceu. Aí ele: bobeira de criança. Tá maluca. Vai dar confiança para bobeira de criança. E eu vou te dizer, a partir desse momento, a minha vida, que já não era tão boa, se tornou um inferno. A coragem de compartilhar uma história marcada por sofrimento e dor. O compromisso com a vida de abrir o livro com páginas marcadas por lágrimas. Porque aí as agressões, assim, de apanhar à toa por qualquer motivo, se intensificaram. Qualquer coisinha era motivo para surras. Eu lembro de uma vez, uma surra que eu levei, que eu fiquei, não sei se foi de borracha, de mangueira, eu sei que eu fiquei com vergonhas enormes, né, no corpo. E eu cheguei para o Padre Saulo e falei: olha, a tia Eunice me bateu, a filha dela me bateu, e mostrei as vergonhas. E ele foi chamar a atenção dela. Eu não sei qual foi a conversa dela com eles. Eu sei que depois ele chegou para mim e falou assim: não me venha falar de nada
o que eles fizeram com você, porque eles estão tomando conta de você, eles estão cuidando de você. E se eles baterem em você, foi porque você aprontou alguma. Aí quando eu chegou em casa, essa época já estava grandinha, quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei na casa da tia Eunice, eu levei outra surra, para não falar mais nada. Aí eu não falava mais nada do que fazia, não é? Que era... eu apanhava de tudo que tinha pela frente. Então, quando eu estava com 5 anos, estava brincando assim com outras crianças e eu escutei um movimento assim, uma discussão com o Padre Saulo, tia Eunice e uma mulher. E aquela briga, aquela discussão toda. Aí a gente brincando assim e tal, aí passou uma moça por mim. Ela passou, parou, acariciou meu rosto, passou a mão no meu cabelo, aí pegou assim no meu queixo e saiu. Parou no portão, ela debruçou no portão, mas aquela mulher chorava. Sabe aquele choro de perder as forças da perna? E aquela mulher chorava, eu olhava para ela, olhava para o padre, olhava para ela e não sabia o que estava acontecendo. Aí a tia Eunice veio, me tirou de perto, me levou para perto do Padre Saulo. Aí eu perguntei, quem é a moça? Ela, não é ninguém, não é ninguém. Passou o tempo, né? Quando foi contado a história, a minha história, que todos falavam comigo assim, você foi achada na lata do lixo, a tua mãe te deixou na lata do lixo, a tua mãe te jogou na lata do lixo. Aí eu fui perguntar, por quê? A minha mãe me deixou mesmo na lata do lixo, que todo mundo fala isso pra mim. Aí a tia Eunice contou a minha história e junto ela contou essa história desse dia, que nesse dia minha mãe biológica ela foi para me buscar. Ela tinha se casado, parece que já tinha filho, e ela queria, e o marido dela tinha concordado dela me levar. E ela foi lá para me buscar. Só que o Padre Saulo não deixou. Ele falou, não, ela não vai, você abandonou, ela vai ficar aqui comigo. E não adianta insistir, ela não vai. E ele não permitiu que eu fosse. Aí assim, conforme eu fui crescendo, as coisas foram ficando muito... as perturbações, né, as manifestações espirituais ficaram terríveis. Porque eu dormia e acordava assustada. Quando eu acordava, vinha aquele monstro flutuando, que eles não caminham, flutuam. Flutuando assim até a beirada da minha cama. E fazia assim. Mas era aquela cara de carranca, aquela cara horrorosa assim, e os cabelos tudo arrepiado. Aí vinha assim, aí eu começava a gritar, começava a chorar. Aí esse espírito sumia. Aí eles vinham, o que está acontecendo? Ai, o bicho queria me pegar. Bicho! Aí o bicho, pegava o chinelo, pá, vai dormir. Aí eu apanhava por causa do bicho. Aí tá, daqui a pouco vinha um outro. Era um homem de chapéu. Ele vinha, também vinha assim com aquela cara feia assim, parava assim onde eu estava dormindo. Né? Nessa época eu já tinha uma caminha num cantinho. Aí ele fazia aquela cara assim horrível para mim, já era outros gritos, a choradeira. Aí levantava e toma a chinelada para dormir. Ali eu não dormia mais. Aí eu ficava, assim, eu não sei explicar isso em mim. Eu ficava assim, acordada, eu não vou dormir. Se ele vier, eu vou dar um soco nele. Eu ficava falando assim, aí não vinha, né? Mas só vinha quando eu dormia. Eu dormia, aí acordava, aí ele vinha. Acordava no susto. Aí eu fui levada a lugares assim para arrancar o espírito, né? Que era o espírito que estava perturbando. E
Eu sei que eu não sei o que ela fez, né? Porque ela era de religião. Alguma coisa ela fez que cessou um pouco isso. Mas assim, as agressões assim, de apanhar todo dia. Eu apanhava todo dia, tem dia que eu apanhava 3 vezes, não sei quantas vezes por dia. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Salmo 139, 5. Eu era muito doente de bronquite. E quando eu tinha crises de bronquite, eu dormia no colo da tia Eunice. Eu dormia no colo dela quando eu tinha crise de bronquite, né? Eu lembro também que era muito violenta, eu tinha o cabelo muito grande. E, meu Deus do céu, para limpar aqueles piolhos era inseticida. Passava inseticida assim, toma inseticida no cabelo. Aí era puxão de cabelo, era escovada no cabelo. Fica quieta com a cabeça. Toma escovada na cabeça. Bom, como eu me tornei uma criança muito hiperativa, né, vamos dizer assim, eu fazia arte de criança, muito elevada. E essa fase aí, acho que as pessoas já não estavam suportando mais. Então, o Padre Saulo falou assim, você vai passar um tempo na sua madrinha. Aí eu fui para casa da minha madrinha, fiquei lá, ela tinha 2 filhos, uma tinha menos idade que eu, e o outro que era já, acho que tinha uns 12 anos, por aí, 11, 12 anos. E o marido dela. Só que assim, nessa casa, ninguém batia, ficava lá brincando o tempo inteiro. Mas o marido dela, ele tinha um hábito assim, quando a mulher não estava, né? Quando a minha madrinha não estava, ele fazia umas brincadeiras assim, abusivas, né? Ficava me tocando e chamava o filho. Aqui, filho, isso aqui, olha aqui. Eu não entendi aquilo, para mim era brincadeira. Então faz assim com ela, olha como é que ela gosta, faz assim. E eu entrava no banheiro, ia pro banheiro, ele ia atrás, né? E eu sei que ali eu fui abusada. Não só por ele, mas também pelo filho dele maior, um garoto maior. O pequenininho não. E eu não sei, não consigo lembrar certo, mas houve uma discussão entre eles, eu creio que ela pegou alguma coisa, e ela falou, eu vou levá-la de volta, ela não vai ficar mais aqui. Aí ela me pegou e me devolveu para o padre. Eu não posso ficar com ela na minha casa. Voltando para a casa do meu pai, o padre, voltei para a casa da tia Eunice, né? Aí eu já ficava lá durante o dia, para a escola, e à noite eu ia para lá. Aí eu lembro que ele falou assim para ela, ô tia, eu vou fazer umas compras, você vai levar para... Não é só para ela, é para ela e para os seus filhos também, porque ela tá lá. Aí ela falou assim, não, na minha casa não. Se tiver angu, ela vai comer angu, se tiver farinha, ela vai comer farinha. E assim era. Na casa do meu pai tinha de tudo, né? Era uma casa grande, ele tinha arrumadeira, cozinheira, tinha motorista, tinha jardineiro, tinha tudo. Mas na casa da tia era uma dificuldade imensa. Em relação ao de comer, era pouco. Então, ela poderia ter até tido uma alimentação melhor para ela e para os filhos, mas ela não quis. Porque ela falava que não queria dever nada para ninguém. Então, e assim foi. Eu ficava no luxo durante o dia e durante a tarde, a noite, eu ficava na pobreza mesmo, né? Eu queria parar de sofrer e eu peguei os comprimidos e tomei.
Eu tomei uma boa quantidade, não tomei tudo, mas tomei uma boa quantidade. Porque eu pensei assim, vou tomar tanto, vou deixar um pouquinho para eles não perceberem. Mas perceberam. Aí olharam assim, viram que faltava bastante, o que está acontecendo. E eu ficar assim, e olhando para mim, né? Que já, tudo de errado, né? Já foi ela. Aí me chamaram. Tá faltando vários remédios aqui. O que que aconteceu? Eu tomei. Mas você está doente? Não. Por que que você tomou esses remédios? Você poderia morrer se você tomasse... Mas era isso que eu queria. Ah, você quer morrer? Eu falei, eu quero. Eu quero morrer para parar de apanhar, eu quero morrer. Não aguento mais. Aí eles ficaram calados. Então a gente assistia muito filme, né? E tinha passado um filme, não sei se foi sessão à noite. Porque esse tipo de filme não passava, naquela época não passava durante o dia. E uma pessoa se matou colocando a cabeça dentro do forno com o gás ligado. Eu falei, olha, boa ideia. Aí ficava esperando o momento que não tivesse ninguém em casa, mas era difícil, porque a tia me levava para a casa do padre de manhã, eu ia para a escola, de lá eu ficava na casa do padre, e à noite, quando eu vinha para casa, estava todo mundo em casa. Teve um dia que parece que não teve aula, eu falei, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, fiquei. Eu falei, é hoje. Aí eu liguei o gás, quando não tinha ninguém em casa, deitei assim, com a cabeça dentro do forno, e fiquei. Ali foi me dando um soninho, foi me dando um sono. Aí daqui a pouco eu, pá na porta. Aí eu não conseguia levantar, porque eu estava com muito sono. Aí, mas foi insistente a batida. Aí, peguei, levantei, desliguei o gás. Aí era um dos filhos dela. Que cheiro de gás é esse? Lá de fora eu estou sentindo o cheiro do gás. Aí eu estava meio lerda, né? Não sei não. Aí saí de cena. Eu acho que aquele dia, se eu ficasse mais um pouquinho ali, né, no gás, eu morreria, realmente, aquele dia. Porque fiquei muito sonolenta. A menina que vivia não existia. Ninguém sabia. Como seria? A menina, que era chamada pelo nome, não tinha um nome. Era Rosinha. Então, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, a professora falou que eu não existo. Aí ele falou, quê? A tia fulana falou que eu não existo porque eu não tenho certidão de nascimento. Aí eu virei para ele, você me fez lembrar. Meu pai fez uma festa linda de 15 anos, que começou no sábado e foi até o domingo. Foi almoço, bolo, ele contratou um pessoal para dançar, uma equipe de som. A coisa foi linda, foi uma festa realmente muito linda, comprou vários vestidos. Aquele dia foi um dia muito especial, foi um dia lindo. Realmente eu acabei atraindo pessoas desagradáveis, pessoas que me maltrataram, não é? Uma pessoa que eu estava morando na casa dela, ela falou para mim de uma igreja. Falou assim, por que você não vai a essa igreja? Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu fiquei, esse negócio de igreja, eu falei, esse negócio de igreja não vai dar certo.
Ela, não, mas é uma igreja que não vai te proibir de nada. Só vai lá, vai só para você ver. E eu fui. E no mesmo dia que eu fui, eu me senti tão bem. Parece que quando eu adentrei aquelas portas, tudo que era ruim, que tinha assim, em mim, no meu corpo, aquele peso que eu sentia, saiu. Eu entrei dentro daquele templo e eu me senti leve. Sabe, foi uma coisa muito gostosa, foi uma experiência com Deus gostosa. Eu já havia estado em outras denominações, tudo, mas eu não senti o que eu senti ali naquele momento. Eu ganhei uma Bíblia na igreja. Aí eu ia para a igreja, né, com aquela Bíblia, sem noção, né, quase nua, com roupa curta, pegava a Bíblia e ia. Ninguém estava falando nada comigo, e eu ia daquele jeito, de topzinho, barriga de fora, e lá ia eu. E os meus colegas ficavam rindo, debochando, né? Tá indo pra igreja? Falei, tô. Aí o pastor falou assim, quem quer se batizar, quem quer entregar sua vida para Jesus? Eu fui, corri lá pra frente. Aí falei, eu tava gostando, porque eu senti uma coisa tão boa ali. Aí falei para os colegas, vou me batizar. Aí, quem vai se batizar? Aí fulano, vai se batizar. Ficava aqueles deboches. E calhou do batismo ser quando? Na semana do carnaval. Aí ninguém acreditou. Aí para eu ir à igreja, eu tinha que passar em frente ao clube ao qual eu ficava ali pulando carnaval os 5 dias. Já comprava os ingressos dos dias todinho, dos 5 dias de carnaval. Aí passei em frente e o pessoal, vem. Aí eu levantava a Bíblia e falava assim, não vai vir? Eu falava, não, minha vida agora é com Deus. E realmente foi depois do carnaval que eu me batizei, com 2 meses que eu estava na igreja. Realmente eu decidi mudar de vida. Assim, as coisas da minha casa não haviam mudado, mas dentro de mim tinha mudado. Eu tinha recebido Jesus dentro de mim. Então aquela paz que eu não tinha, que eu nunca tinha sentido, aquela falta de algo na minha vida que eu chegava a pensar que eu era gêmea, que eu sentia falta da minha irmã gêmea, não, eu sentia falta era de Deus, era Deus que faltava dentro de mim. Então quando eu recebi Deus na minha vida, Jesus na minha vida, Ele me completou de uma maneira que não importava mais o que estava acontecendo à minha volta. A paz que Ele me deu, sabe, até hoje, ninguém tira, é minha, está dentro de mim, está dentro do meu interior. Ninguém tira essa paz que Deus me deu. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. A minha história com Betinho começou assim, de uma maneira meio inusitada. Eu fazia uma programação numa rádio, na qual eu sorteava uma vez ao mês uma cesta básica. O meu casamento tinha acabado e eu tinha saído da rádio e eu estava com aquela cesta lá e não sabia o que fazer. Aí eu perguntei a um pastor amigo nosso se ele sabia de alguém que estava precisando. Aí ele falou, eu conheço um missionário e tal, vou falar com ele. Aí ele levou o missionário na minha casa e assim eu conheci Betinho. Foi um dia muito lindo, o dia 17 de abril. Foi um dia muito especial que conversando ele não parava de falar. 2020? E ele não parava de falar, falando. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, nossa, ele é engraçadinho. Aí o Senhor Deus, ele falou assim comigo, este homem eu trouxe para você. Mas eu estava naquele estágio de que eu não queria mais relacionamento com ninguém. Eu tinha falado com Deus e o soberano Deus, ele sabia que estava falando sério. Eu quero viver para a obra, eu quero pegar o evangelho, eu não quero saber de me relacionar com ninguém porque tenho um dedo podre, não sei escolher. Então não quero. E foi uma coisa assim que eu botei firme no meu coração. Aí nesse dia que Deus falou comigo assim, esse homem eu trouxe para você. Aí eu falei assim, mas não tem nada a ver comigo? Aí o Senhor Deus falou assim, mas desde quando você liga para a aparência? Porque ele fazia um trabalho qualquer, ele se vestia assim,
de uma maneira diferente para poder evangelizar. Mas aí eu não questiono Deus, né? Eu falei, então tá bom. Aí assim começou a amizade. Aí esse pastor, ele falou assim, ó, você quer aprender música? Ele ensina. Aí eu falei, opa, vou aprender teclado. Aí ele falou assim pra mim, eu cobro muito caro. Aí no momento que ele falou, eu já entendi o que ele quis dizer. Por isso, eu falei, é muito caro. Aí comecei. Aí começou a nossa história, a nossa amizade. E foi uma amizade assim tão intensa que nós já nos tornamos confidentes. Confidente, não é? Começamos a aquela coisa de confiança um no outro. Eu contava coisas para ele que eu não contava para ninguém, ele contava coisas para mim que eu não contava para ninguém. Aí eu falava assim, quanto tempo a gente já se conhece? 20 anos? Parecia ser a vida toda. Parecia ser foi uma coisa assim, sabe, tão intensa e muito linda. Mudança total de vida. Um novo renascimento para mim, porque eu não esperava. Eu estava assim, considerando que estava bem na minha vidinha. Eu trabalhava com moradores de rua, né? E foi até engraçado nossa história, que eu me visto o mais simples possível, que eu gosto de alcançar as pessoas de igual para igual. Eu não gosto de parecer estar acima de ninguém. É como falar com a criança, lidar com animais. Eu gosto de olhar, de estar frente a frente. E com a Rosinha foi uma coisa assim extraordinária, né? Era começo de pandemia e eu até me arrependi de ter falado pro pastor que ia aceitar a cesta, né? Eu falei, eu nunca precisei de ninguém para colaborar com o meu ministério. Aí o Soberano falou comigo, o ministério não é teu, o ministério é meu, eu só te dei a responsabilidade. E daí continuou a nossa história, e eu não queria ninguém na minha vida. Eu estava feliz, né, contente, quando falavam para mim de relacionamento, já deve livre. Eu lavo, eu passo, cozinho, eu trabalho. Não, eu não preciso de casar de mulher, eu te abracei, entendeu? A vida de solteiro que eu não queria. E por causa do meu problema de saúde, terminava a minha labuta, eu tomava meu banho, passava um monte de baboseira que eu não sei nem pra quê, penteava o cabelo, né? E me deitava e dizia, papai, tô aqui, me leva. Mas nós temos um Deus que fala pessoalmente. Às vezes a pessoa corre muito atrás de pessoas para que Deus revele a segundos, terceiros, né? Mas é o Deus que fala com o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, fala com a gente. E teve um dia eu saindo da porta da sala para a arca, é onde chama o lugar, né, que é o ministério, a nossa varanda é uma arca. E é ali que é ministrado aulas de música, né, o nosso culto e tal. E saindo da sala, antes de chegar na arca, o Soberano falou, e eu te mando, não quero, não quero, não quero. Que a primeira ordem que o Senhor Deus me deu foi amar, cuidar e proteger. E aí eu temei muito, que não queria o Senhor Deus falando comigo. Até que o Senhor Deus falou sério comigo, né? Eu saindo, o Senhor Deus falou pessoalmente. Sabe quando Deus fala assim, de dentro para fora? Ele falou, tô te dando a bênção. Tá, mas falou sério mesmo. Deu medo, gente. Aí eu me senti assim como Moisés, né? Naquela ocasião lá que ele tentou impetrar uma ação cautelar lá. Aí depois ele voltou atrás, mas eu senti aquele temor, né? Eu falei, não, que isso, senhor, não é por aí não, desculpa, perdão, entendeu? E então, mas mesmo assim eu fiquei remoendo aquilo. Mas graças a Deus, a ordem era amar, cuidar e proteger. Aí eu tento fazer o meu possível, né? Amar, cuidar e proteger. Aí eu acho que a gente inverteu os termos aqui, mas... Está executando bem o trabalho. Obrigado, obrigado. Como ele falou que ele não queria, eu também não queria. Tentei bater o pé, né? E ele tinha sumido alguns dias, eu fiquei tão preocupada, e orando. Eu tinha que trabalhar 3 dias, vocês entraram em pânico. E orando, pensando que algo tinha acontecido com ele, até que um dia terminei de orar e falei, Deus, por que eu estou tão desesperada?
Aí o Senhor Deus falou assim, é porque você ama. 187 mensagens no celular. Falei, que é isso? Enlouqueceram? Ela cutucava o pastor pro pastor mandar mensagem para mim perguntando. Aí quando eu li, aí eu falei com ele, que houve? Vocês estão tão surtados? Eu não falei que ia me ausentar 3 dias, eu preciso trabalhar. E quando ela começou nas aulas de música, eu falei, olha, eu falei pro pastor dela, falei, olha, eu vou dar 10 dias a ela, porque eu tenho mais o que fazer no meu trabalho na rua. Mas o soberano Deus já tinha me dito, basta. O teu trabalho na rua agora vai mudar. Você vai evangelizar sim de outras formas. Você vai evangelizar agora o mundo. Que eu pensava que a minha carreira de missão tinha terminado por problema de saúde, por não ter mais condições de viajar. E então o Senhor Deus falou que parou ali, que agora eu iria evangelizar o mundo. Mas eu não fazia ideia que ia ser essa explosão que está sendo, né? Até falta de tempo pra gente, né? Cumprir tantos compromissos, cumprir a agenda. Chegava aqui, ele estava vestido de um morador de rua. Não, na hora dela chegar, eu podia estar com o cabelo penteadinho, com a roupinha assim, mas eu tirava, botava a roupa de trabalho, bagunçava o cabelo. Quando ela vinha para abraçar e beijar, irmão, tô podre, tô sujo. Mesmo assim, ela abraçava, beijava, né? Os outros também beijavam. E eu achava interessante e curioso. Eu falava, não consigo espantar essa irmã. Quero manter ela afastada também, porque eu pensava, ela é comprometida, né? E eu já tive vários problemas com o marido ciumento. Eu pensava que era. Eu já tive vários problemas com o marido ciumento, né? Também por conta da minha beleza, que é uma coisa muito exótica, né? É de Deus e o que Deus une, o homem não separa. Não separa. Minha companheira, minha confidente, minha militante na obra, que está ali do meu lado, porque daí vem sabe, o amor da minha vida. Betinho. Não fala dos meus olhos verdes. Betinho é um homem muito especial. É meu pastor, é meu amigo, meu confidente, meu conselheiro. E você é a pessoa mais importante da minha vida aqui nessa terra. Com toda certeza. Te amo, Roger. Eu amo você. Eu digo a você que pensa que tudo acabou, que não tem solução. A palavra de Deus, ela diz assim, no mundo tereis aflição. Isso é uma afirmação. E ela também diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não vai ser atingido. Isso significa que as dificuldades, as aflições, as perdas, as doenças, as angústias, a tristeza, ela vem. Isso é uma certeza. Porque, como dizem em Eclesiastes, o sol nasce para todos, né? Tudo que sucede ao bom sucede ao mal, a quem serve a Deus, a quem não serve. Porque o sol, ele brilha para todos. As dificuldades, ela vem para todos. Hoje você pensa, tá doendo demais, eu não estou aguentando. Quantas vezes eu falei isso para Deus? Me leva que eu não aguento mais todo sofrimento. Aí eu penso, hoje, Jesus falando assim, quem teve pendurado naquela cruz fui eu. Tá doendo quem? Quem passou por aquilo tudo por você foi eu. Então olha para Jesus, para o sacrifício da cruz, aquele que Ele fez muito antes de nós nascermos. E Ele fez por mim e fez por você. Dá o primeiro passo. Estende a mão para essa mão que está estendida para te salvar, para te tirar do fundo do poço. Ele fez comigo, por que não vai fazer por você? Eu não sou melhor que você. Jesus te ama. E Ele veio para salvar. Segura
estou em ti, nada pode impedir o poder das tuas mãos que move terra, céu e mar. Tua graça, teu amor que pode tudo, tudo restaurar.